Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está chegando nesse canal, compartilhe, curta, visualize, se inscreva nesse canal. A gente está há 14 ou há 15 dias nesse canal. Eu quero que você faça parte desse canal. A cada dia esse canal está se crescendo. Aqui na cidade os outros já estão conhecendo o canal. E eu tenho certeza, porque essa é uma obra de Deus. Deus colocou isso no meu coração e eu estou fazendo. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos duas histórias. Uma se encontra no livro de Gênesis, para ser exato, três histórias. Uma se encontra no livro de Gênesis, a outra se encontra em 1 Samuel e a outra se encontra no livro de Lucas. Gênesis falando de José, 1 Samuel falando de Davi e em Lucas falando do filho pródigo. São três histórias. E eu quero que primeiro vocês atentem para José. Daqui a pouco a gente vai falar de Davi. José. Qual era o propósito de Deus na vida de José? Segundo a Bíblia, o propósito de Deus na vida de José foi capacitá-lo em tornar-se um líder e salvador do seu povo. E Deus usou as adversidades e os sonhos de José para prepará-lo e guiá-lo em sua jornada, cumprindo assim o seu plano soberano. Então, Deus tinha um grande propósito na vida de José. E o que aprendemos para a nossa vida com a atitude de José? A vida de José foi marcada por dificuldade, desde ser julgado pelos seus irmãos, jogado num poço e também ser vendido como escravo, até ser injustamente preso. No entanto, sua fé permaneceu firme, mesmo diante das adversidades. A lição aqui, irmão, é cultivar uma fé resiliente, confiando que Deus está no controle, mesmo quando a circunstância parece sombria. Eu quero que os irmãos acompanhem comigo o livro de Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15.
Lucas capítulo 15. Vamos achar aqui. Como eu falo, na biblinha velhinha. Se você tem uma biblinha velhinha, não te faça dela, não. Lucas capítulo 15. Vamos lá. Vou colocar aqui. A parábola do filho pródigo. E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Em poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, que ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidade. Olha só. Primeiro, aqui a gente viu um pai que dividiu as coisas. Agora a gente vai em Gênesis ver um pai que amava o filho, mas conforme o filho pródigo também, a gente vai ver que os irmãos que o irmão do filho pródigo, né, que o irmão do filho pródigo, ele se revoltou quando o pai fez a festa para o filho quando voltou para casa. Olha só, vamos ler aqui. E chamando um dos servos, aqui ó, 26, chamando um dos servos, perguntou, que era aquilo? E ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estavam com ele. Olha só, o pai faz uma festa, aí o filho vem e fica revoltado. Vamos aqui na Biblinha Velha. Como os irmãos viu aqui, né? Os textos preparados. A gente está se preparando, irmão, para esse canal aqui. Se quer pregar, tem que se preparar. Pode ser de qualquer jeito. Livro de Gênesis 39. Vamos lá, Gênesis 39. Vamos lá. Sete. Aqui, ó. 37, ó. José é vendido por seus irmãos. Né? 37. Ele é vendido pelos seus irmãos. Vamos ver o 36. Fala os descendentes de Esaú. Né? E o
antecedente. E o 37 fala, né? A gente vê que ó, tá aqui, ó. José é vendido por irmão. 37 fala assim, ó. Vendo, pois, seus 37, versículo 4. Ó, vamos lá, do versículo 1 em diante. José é vendido pelos seus irmãos. E, ja, e Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo de José 17 anos. Apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos seus irmãos, aborreceram-no e não podia falar com ele pacificamente. Sou eu também, José, um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreci ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando um molho no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinava aos meus molhos. E continua aqui, irmão. Então lhe disseram a seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras será domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho, e contou seus irmãos e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam seu pai
porém guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, e junto de Siquém. Disse, pois, Israel: José, não apacente os teus irmãos junto de Siquém. Vem e enviar-te-eis a ele. Ele lhe disse: Eis-me aqui. Ele disse: Ora, vai ver com estes teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me a resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe ao varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhes dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu seus irmãos e achou em Dotã. E viram de longe, e antes que chegasse, ele conspirava contra ele, para o matarem. Ô irmão, é difícil. Vamos lá em 1 Reis. Vamos em 1 Reis. 1 Reis. 1 Reis não, 1 Samuel. Desculpa, irmão. Desculpa. Todos nós temos o direito de errar, só não podemos permanecer no erro. Esse é o canal da humildade, que sabe pedir desculpa. A gente erra para pedir desculpa. A gente erra para pedir perdão. A gente erra talvez para melhorar, para se aprimorar. É os erros que tornam as pessoas fortes. É os não que torna também as pessoas fortes. Vamos lá, 1 Samuel 16. Fala assim. 1 Samuel 16, versículo 6. 1 Samuel 16, aqui está o 4. Vamos lá. Versículo 6. E sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe. O 5. Vamos lá do 5 em diante. 1 Samuel 16, do 5 em diante. E disse ele: É de paz, vim, sacrifica ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo aos sacrifícios. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe, e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, sua estatura, porque tem rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e os fez, e passou diante de Samuel. O qual disse: Nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé passa a Samar, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido este? Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens. E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta ovelha. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia-te e manda-o chamar, porquanto não os assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então,
andou em busca dele. Eu o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel levantou e tornou-se a Ramá. (17) do 12 ao 22. 17, do 12 ao 22. Terminar. Jessé envia Davi aos seus irmãos. E Davi era filho de um homem, efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, nos dias de Saul. Era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram seus 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul a guerra. E era os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samar. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. E chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos uma efa de grão tostado, e 10 pães, e corre e levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, que 10 queijos, leite, leva-o, chefe de 1000, e visitarás teus irmãos, e vê se lhe vai bem, e tomarás o teu penhor. E estava Saul e eles, e todos os homens de Israel, no vale de Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, deixou as ovelhas a uma guarda, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía, em ordem de batalha, e a gritos clamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileiras contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxe na mão da guarda da bagagem e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estava bem. Irmão, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu quero falar uma coisa para vocês. Sei que eu estou aqui pregando meu serviço, vocês viram a minha mesa que eu estou aqui, né? Esse momento, tem esse momento, aí eu aproveito para pregar. Mas vigiando também, porque a Bíblia fala que vigiai e orai. Eu estou pregando aqui, mas eu estou vigiando também. Meu serviço é de vigia, eu estou vigiando o tempo todo. Irmão, fica com a certeza
filho pródigo pegou tudo, gastou tudo, depois voltou para casa. Davi era desprezado pelo pai. O pai achava que Davi só servia para cuidar de ovelha. O pai não dava valor a Jesus, a Davi. Jessé não dava, pai de Davi, Jessé não dava valor a Davi. Achava que Davi era muito bonitinho, era um garoto mimado. Davi, vai cuidar das ovelhas. Davi, tira o leite das vacas. Era assim. Achando que aquilo dali já para ele já estava bom. Já estava de grande feito. Mas a gente sabe qual é a história de Davi. Ninguém quis lutar. Né? Até o gigante olhou, achando que ele era um mocinho ruivo, gentil. Esse garotinho é tão bonzinho. O garotinho pode ser bonzinho, mas ele é determinado. Aí tem a história também de José, que tem um sonho, é desprezado pelo irmão, aí fala até para o pai que vai reinar sobre eles. Ele não acredita. O que acontece? José também vira rei. Vira governador. Davi vira rei. Filho pródigo volta. O irmão não quer aceitar. Olha só. Sabe que a gente aprende? Sabe que a gente aprende com a história de José? Que os primeiros que vão querer derrubar a gente é os nossos irmãos. Você tem um projeto de comprar uma moto, um carro, construir uma casa, fazer uma faculdade, vou falar para você, não deixe, seja seu irmão, seu pai, sua mãe, seja o pastor da igreja, não deixe. Agora, se você orar e Deus falar contigo, pode parar. Mas enquanto você está fazendo e Deus está aprovando, fica tranquilo. Projeto e sonho da gente só pertence a Deus. Davi nem pensava em ser rei. Tem coisas que você nem pensa em ser e vai ser. Porque a vida dá volta. O tempo passa. Só que eu quero falar uma coisa para você. Não perca a oportunidade. Quando Deus escolhe, Ele não escolhe por aparência. Igual Samuel foi querer, achando que era Abinadab, porque era forte, musculoso. Às vezes o forte, musculoso, o bonito, o sarado, né? Que agora está na onda de falar os que faz shape. Acho que é isso. Não vai ter a unção que um magrinho vai estar. Aquela senhorinha escravada, aquele joelho todo machucado. Às vezes ela não é sarada, mas aí o cabelo tá velhinho, branquinho, aquele senhor também, que tem um barrigão, não é sarado, mas o joelho está escravado. Às vezes aquele jovem que não vai na balada, mas está indo no monte direto. Está indo na igreja, orando, louvando, cantando. Irmão, a gente tem que entender.
Coisa de Deus não tem nada a ver com o mundo, é tudo o contrário. No mundo, o maior é o maior. Quer ser maior, tem que ser maior, é maior. No mundo, não tem menor. Você quer ser grande no mundo, tem que ser maior. Amarrado em nome de Jesus. Você vê, hoje é sexta-feira 13, a luta já começou, irmão. Mas nas coisas de Deus, para você ser maior, você tem que ser menor. E às vezes, Davi, ninguém acredita na gente. Davi matou o urso e o leão. Explicou para o pai dele achou graça. Tá virando um contador de história agora. Foi falar pro rei, era Saul. O menino deve estar ficando maluco, tão novo. Aí você tem que fazer algo grande. Davi fez algo grande. Qual foi o algo grande dele? Ele matou o gigante. Só que ele matou o gigante tacando uma pedra. Mas aquela pedra estava com o poder de Deus. Porque o gigante tinha afrontado Deus. Só que aí Davi foi lá e cortou a cabeça do gigante. Ou seja, ele cortou, né, o mal pela raiz. Não tem mais chance. Aí eu quero falar para você hoje. Não dê chance mais para o cigarro. Não dê chance mais para a maconha, para a cocaína, para o crack. Não dê chance mais para a cachaça, para o tráfico. Não dê chance mais para o adultério, para a prostituição, para a pornografia. Não dê chance. Em vez de você estiver dando chance para essas coisas, dê chance para a tua vida. Esse é o canal do sábio e do tolo. Não seja tolo, seja sábio. Se a gente for pegar a história de José, os irmãos dele não aceitou o sonho dele. Você é um sonhador. Que dia que nós vai se ajoelhar diante dele? Falou que até o pai ia se ajoelhar. Até Jacó ia se ajoelhar diante dele. Ele falou o pai. O pai dele falou, opa, quanto a seus irmãos é uma coisa. Agora eu? Até eu? Jacó falou, menino deve ser um sonhador. Aí Jacó, gostando muito de José, né? Que era o filho querido, a Bíblia fala isso. Os irmãos ficaram com raiva. Jogaram ele num buraco, num poço. Aí passaram uns homens querendo comprar pessoas para ser escravo. Falou aqui, vamos aproveitar. Jogar ele no poço não vai dar lucro pra gente, não. Vamos vender ele, porque vai dar lucro. E às vezes é assim, irmão. Um irmão te vende. Como o irmão te vende? Contando a tua vida para outro. Para ele se promover, para ter benefício. Ele fala para o pastor para promover a vida dele. Mas ele esquece que tem que promover o céu. Não tem que matar as almas, tem que ganhar almas. O céu é feito de ganhar almas.
Para isso que a gente vai para o céu. Porque ganhamos alma. A Bíblia fala lá em Provérbios que sábio é aquele que ganha almas. Então a gente tem que ter essa certeza de ganhar almas para o reino de Deus. E aí a gente conhece a história de José. Foi vendido como escravo, chegou lá sendo um varão inteligente e de boa aparência. O que aconteceu? Quando você tem boa aparência, pinta mais oportunidade, não é assim? Potifar deu uma chance para ele para reinar tudo na casa. E ele era um servo fiel. Aí a mulher dele, olhando, falando assim, esse homem é muito bonito. Eu vou assediar ele. Talvez ela já tinha feito isso com outros. A Bíblia não conta, mas talvez já tivesse. Aí foi José. O que aconteceu? José não quis. José correu. Quando correu, ficou a roupa dele. Aí ela inventou a história e botou ele na prisão. Mas tudo tem um propósito de Deus. Botando ele lá na prisão, o padeiro e o copeiro. Aí ele fala para o copeiro, você vai continuar servindo. Daqui a 3 dias você vai ser restituído, voltar. Aí o padeiro, opa, ele deu uma notícia boa e eu vou querer saber também a minha notícia. Aí ele falou, daqui 3 dias tu vai morrer no madeiro. Irmão, às vezes tem notícia que é boa para os outros, mas às vezes não é boa para você não. Tem que ficar ligado nisso. Às vezes tem notícia, você quer saber, o profeta está revelando lá, eu vou querer que ele revela. Revelou para o irmão benção, aí o irmão vai lá e joga um banho de água fria, né? Que não vai dar certo, e aí? Galinha que acompanha pato, morre afogado. Não é tudo que a gente está vendo os outros fazer que a gente vai fazer não, irmão. Aí o que aconteceu? José foi lançado na prisão. Falou pro copeiro, quando você chegar, lembra. E o copeiro foi, saiu, ficou de boa. Pergunta quando você está de boa, pergunta se você lembra o que tem que fazer. Aí o que Deus fez? Faraó a sonhar. Faraó a sonhar, quando Faraó sonhou, ninguém conseguia resolver. Aí o copeiro lembrou, opa, tem um varão hebreu lá na cadeia que falou para mim e para o padeiro, como foi dito. Ele falou que eu ia ser restituído pelo Senhor e que o Senhor ia matar o padeiro no madeiro. Não foi isso que aconteceu? Manda chamar ele. Aí ele falou negócio das vagas magras, vaca gorda, das espigas magras, espiga gorda, que seria 7 tempos de miséria e 7 tempos de bonança, de bênção. Aí ele falou, mas você tem que escolher um governador, faraó. O senhor tem que escolher um governador para administrar isso tudo. E foi falando. Aí o que o faraó falou? Opa, José, eu nunca vi gente inteligente que nem você não. Eu quero você do meu lado. Ficou ligado? Se ligou? Esse é o canal.
o sábio e o tolo. O sábio sempre tem oportunidade. O sábio sempre tem oportunidade. O tolo não. O sábio aproveita as oportunidades. O tolo joga as oportunidades fora. Que adianta você ter um serviço bom e com a sua tolice jogar ele fora? E às vezes você não tem um serviço bom, mas com a tua sabedoria você faz esse serviço valer a pena. E você cresce dentro desse serviço. Então a gente tem que ficar ligado nisso, irmão. O tolo, ele não aprende nada. Todos os dias. A tolice dele não deixa ele aprender nada todos os dias. Os aprendizados do tolo não chegam a lugar nenhum. Mas o sábio, mesmo errando, todo dia ele tem um aprendizado. Todo dia o sábio quer aprender. Por isso que eu falo nesse canal, seja sábio, não seja tolo. Aí Faraó foi lá, deu a oportunidade a José. Numa época que todo mundo estava passando fome, José tinha guardado. Irmão, você ganha um pouquinho de salário. Guarda. Guarda. Porque na hora que você mais precisar, Deus vai abençoar. Guarda, irmão. Guarda. Na hora que você mais precisar, Deus vai te abençoar. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou ofertar, eu não vou dizimar. Isso é tolice, irmão. Ah, porque o pastor gasta, porque o pastor gasta, porque o pastor... Irmão, não se preocupa com o pastor, não. O pastor não vai te levar para o céu. O céu é individual. A salvação é individual. O julgamento do pastor não vai servir para você. O seu julgamento não vai servir para o seu pastor. Agora, se você está dizimando, você está fazendo a sua parte com Deus. O que ele vai fazer é a parte dele com Deus. Você tem que se preocupar com a sua parte com Deus, não é com a parte dele. A gente tem tanta coisa para se preocupar, você vai se preocupar com a parte com o que o pastor está fazendo? Irmão, nunca vi ninguém mexer nas coisas de Deus e dar certo. Nunca vi. Então não esquenta não. Faça a sua parte. Seja sábio, irmão. Não seja tolo. Eu não vou dar porque o pastor vai comprar carro, o pastor vai comprar casa, o pastor... Esquenta não, irmão. Quanto mais é dado, mais é cobrado. O mesmo que dá, tira. Ele pode tirar do pastor, mas pode tirar de você também. Se o pastor estiver fazendo alguma coisa errada, ele vai tirar do pastor. Mas se tu fizer também coisa errada, se não estiver fazendo a sua parte, Deus também tira de você.
Então a gente tem que ter essa certeza. Quer ver outra coisa? Jacó enganou Saul, Labão enganou Jacó, Jacó teve 12 filhos. Um deles era José. Só que quando era para José enganar Potifar, José não enganou. Irmão, às vezes tem maldição na vida da família da gente. A mãe traiu, o pai traiu. O pai roubava, o pai usava maconha, o pai cheirava, o pai usava crack, o pai roubava, o pai bebia cachaça. Irmão, o pai prostituía, a mãe prostituía. Irmão, você é benção. Evita os erros para a nova geração, que seja seus filhos, seus netos, não errar. Olha que benção foi a família de José. Aí Davi foi rei, mas não foi benção que nem José, apesar de ele ser o segundo coração de Deus. Mas Davi, por ele ter autoridade, ele errou. Mandou o marido da mulher lá ir para a guerra e ficou com a mulher do soldado dele, do chefe da guarda dele. E olha a consequência disso. Deu muito errado, irmão. Deu muito errado. Você pegar a história de Davi, depois dele ser rei, o filho dele queria matar ele, Absalão. José não, você não vê a história. José trouxe o povo todo. Por quê? Obediência gera bênção. Não obedeceu, irmão, vai virar maldição. A gente tem que obedecer o tempo todo. O filho pródigo foi gastando, depois ficou meio bolota de porco. Falou, na casa do meu pai, os servos dele vivem melhor do que eu vou voltar. Aí o irmão dele estava lá, tinha tudo. Quando o irmão chegou, vai querer mais o quê? Já pegou a parte dele. Não pode ser assim não, irmão. Ô irmão, você não tem não? Vem cá. Vou dividir contigo. Ah, porque eu tenho, eu não posso dar ao irmão. Que cristianismo é esse? Eu tenho para mim. Isso daí é coisa de egoísta, irmão. Pessoas egoístas não servem para Deus. Fica com essa palavra hoje. Curta esse canal, o Sábio e o Tolo, Pastor Wagner Gonçalves Messias. Seja um sábio, não seja um tolo.